Olá, boa tarde, gente. Mais uma reunião da Clínica Javaroni, essa quinta-feira aqui. Vamos falar sobre complicações da tireoidectomia total versus a tireoidectomia parcial. O estudo que a gente vai discutir hoje vai ser esse aqui publicado na JAMA, um estudo americano de maio do ano passado. Como que funciona? Eles fizeram uma comparação de complicação entre o paciente que foi submetido à tireoidectomia total e aqueles à hemitireoidectomia por conta de um microcarcinoma papilífero. Então, como a gente já discutiu em reuniões anteriores, o microcarcinoma papilífero é aquele que tem até 1 centímetro no seu maior diâmetro e antes, em 1999, antigamente, esses microcarcinomas papilíferos correspondiam a 25% do diagnóstico de câncer de tireoide. Já em 2009, veja, 10 anos após, essa correspondência passou de 25% a 39%, ou seja, houve um grande aumento de diagnóstico de microcarcinoma papilífero. E ao mesmo tempo, nesse período, a sobrevida desses carcinomas se manteve igual, em 5 anos de 99,7%. E ao mesmo tempo que houve esse boom da incidência, também houve um boom do tratamento com tireoidectomia parcial, ou seja, hemitireoidectomia, né? Que houve de 33,7% para 21,9% depois que o ATA concluiu que é uma opção satisfatória no tratamento do microcarcinoma papilífero no ATA de 2015. Então, os estudos que corroboraram para que houvesse esse boom do aumento da hemitireoidectomia foi que tanto a tireoidectomia total quanto a hemitireoidectomia são satisfatórias no tratamento do carcinoma micropapilífero da tireoide, ou seja, não altera a sobrevida. Você pode fazer a tireoidectomia total, você pode fazer a tireoidectomia parcial e a sobrevida não será diferente. A recidiva após a hemitireoidectomia é rara, 1 a 4%, sendo que com o tratamento adequado, mesmo havendo essa recidiva, não vai alterar a sobrevida do paciente. Então, apesar da tireoidectomia total ter menos recorrência, menos recidiva, a gente sabe que é um procedimento maior, envolve maior custo, maior risco, maior desgaste ao paciente e a necessidade, a obrigatoriedade de reposição hormonal, que nem sempre ocorre na tireoidectomia parcial. Apenas 22% necessitam da reposição hormonal quando o paciente é submetido à tireoidectomia parcial. Daí vem a questão, já que a sobrevida e a recorrência já é sabida na comparação da hemitireoidectomia total e da parcial, da hemitireoidectomia e da tireoidectomia total, o que dizem respeito à complicação? É diferente a hipocalcemia, hipoparatireoidismo, tá? Tem um falha aqui, hematoma, paralisia de prega vocal. Então a gente sabe, existe o que já é sabido de risco de cirurgia, que existe essa diferença, mas nunca foi colocado na mesa e estudado qual que, comparando a tireoidectomia parcial e total, o que é melhor, o que é pior. Vamos lá. Então, nesse estudo foi feita uma meta-análise de clinical trials e cohorts prospectivas e retrospectivas, avaliando a recidiva, o local da recidiva, mortalidade geral específica, paralisia de prega vocal temporária e permanente, hipoparatireoidismo temporário e permanente e hematoma e hemorragia, tanto nos pacientes que foram submetidos à tireoidectomia parcial e aqueles tireoidectomia total. Então foram revisados 1.824 estudos, dos quais apenas 17 eram elegíveis, e dessa análise revisou-se os dados de 1.416 pacientes que foram submetidos à tireoidectomia parcial e 2.411 pacientes submetidos à tireoidectomia total.
Dessa análise, obteve-se que a idade média na tireoidectomia parcial foi de 47 e da total 48 anos. Com relação ao sexo, 84% feminino e 77% feminino, tireoidectomia parcial e total. O tamanho médio do tumor, 6,2 milímetros na parcial e 6,3 milímetros na tireoidectomia total. E com relação às complicações, paralisia de prega vocal, 2,1% na tireoidectomia parcial, 4,8% na tireoidectomia total. Hipoparatireoidismo, 2,2% na tireoidectomia parcial, 23% na tireoidectomia total. Hemorragia e hematoma, 0,9% na parcial, 0,7% na total. Agora, reposição hormonal. Nesse estudo, observou-se que apenas 9,6% dos pacientes submetidos à tireoidectomia parcial necessitaram de hormônio, enquanto que quem fez tireoidectomia total teve a necessidade de repor hormônio, já que não tinha mais tireoide. Com relação à recorrência, recidiva, a recidiva no leito tireoidiano, de 0,3% na tireoidectomia parcial, e 0,2% na total. Com relação ao lobo contralateral, na tireoidectomia parcial houve uma recidiva de 2,4%, enquanto na total 0%, porque foi tirado toda, não tinha mais outro lobo para recidivar. Enquanto na recidiva lateral do pescoço, 1,2% na tireoidectomia parcial e 1% na tireoidectomia total, sem metástases à distância nos dois grupos avaliados. E além disso, sem nenhuma mortalidade, tanto no grupo de tireoidectomia parcial quanto no grupo de total. Agora, sobre esses dados foi feita uma meta-análise. Então, sobre a paralisia temporária, observou-se que o risco é significativamente menor fazendo tireoidectomia parcial. O risco de paralisia permanente não faz diferença se você fizer uma tireoidectomia parcial ou total. Agora, risco de hipoparatireoidismo temporário é menor na tireoidectomia parcial e também permanente é claramente menor na tireoidectomia parcial. Agora, o risco de recidiva é maior no paciente submetido à tireoidectomia parcial. Então vamos lá, para a discussão. O paciente que fez tireoidectomia parcial, ele tem menos complicação cirúrgica, porém maior risco de recidiva. Favorável à tireoidectomia parcial. O risco de paralisia de prega vocal é 60% inferior quando realizada a tireoidectomia parcial. Além disso, o hipoparatireoidismo, 92% inferior ou seja, 92% de chance a menos de ter hipoparatireoidismo na tireoidectomia parcial. Também há baixo risco de necessidade de reposição hormonal. Nesse estudo, apenas 9,2% dos pacientes necessitaram de hormônio. Porém, o aumento da recidiva, nesses casos, pode estar relacionado a existência de uma doença tão discreta que não conseguiu ser visualizada e estava escondida no lobo contralateral. E a gente sabe que o carcinoma papilífero tem essa característica de multicentralidade. Limitações desse estudo. Eles avaliaram estudos que não foram feitos de forma uniforme, o que dificulta a análise. Existe um viés de seleção porque o paciente já vai ser submetido a tireoidectomia total ou foi identificado um extravasamento extratireoidiano, multifocalidade, metástase nodal, história familiar história familiar de câncer ou radioterapia prévia na região do pescoço. E isso leva que o paciente que vai ser submetido à tireoidectomia total, às vezes é submetido já a uma cirurgia mais extensa, aumentando inclusive o risco cirúrgico, porque eventualmente faz um esvaziamento recorrencial já no mesmo tempo operatório. E isso foi, além de dificultar a análise, aumenta o risco relacionado à tireoidectomia total.
Então, como conclusão, foi concluído que, apesar de ser raro essas complicações, existem alguns benefícios interessantes a serem considerados, principalmente porque, apesar dessas considerações de pró e contra da tireoidectomia parcial, não tem alteração na sobrevida. Isso são dados importantes para levar em conta na discussão com o seu paciente. Muito obrigado por mais uma reunião e até a próxima.